Bom, é isso aí. Bom, meus amados irmãos e irmãs queridas, nós estamos terminando a nossa série A Esperança Tem Nome deste domingo. Próxima semana, você já sabe que nós vamos estudar Descomplique, põe a sua fé em ação. Vamos estudar expositivamente a carta de Tiago. Então, se você, semana que vem, quiser chegar aqui e estudar expositivamente, do capítulo 1 até o final da carta de Tiago, essa é uma grande oportunidade. Lembrando que nós temos a exposição pela manhã e a exposição pela noite, são diferentes, mas você pode nos acompanhar nos nossos canais de redes sociais, lá você não precisa ficar sem a exposição completa, você pode nos acompanhar nos nossos canais, mas antes da gente começar, Tiago, deixa eu terminar essa exposição aqui, que é a que nós estamos correndo, A Esperança Tem Nome. E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês uma esperança para o quebrado. Uma esperança para o quebrado. Porque eu não sei vocês, meus irmãos e minhas irmãs, mas isso é uma realidade na vida de todo ser humano. Nós fazemos opções que nos quebram. Nós fazemos opções erradas, e na maioria das vezes a gente erra, né? A gente passa um paninho nas nossas dificuldades, né? Nós queremos às vezes terceirizar a nossa culpa, não é verdade? Mas a maioria das vezes nós estamos quebrados, e nós somos quebrados pelas nossas próprias expectativas, que muitas vezes nos frustram, e pelas nossas decisões equivocadas, né? E hoje eu queria falar com vocês, sobre um dos personagens bíblicos, talvez mais conhecidos, e aqui talvez seja o desafio do pregador. O desafio do pregador é falar, né, de algo tão pregado e tão conhecido. Então você já pode abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 21. Um dos capítulos mais pregados das Sagradas Escrituras, né? O Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso de número 15, a partir do verso de número 15. Está errado lá 19, é 15, pode ver embaixo, né? De 15 até o final. Então, João, capítulo 21, a partir do verso 15, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse:
Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos, né? E nós temos aqui o final do capítulo 21 do Evangelho de João. Se você está atento, nos últimos 2 domingos, nós estamos falando especificamente dos finais, né? Do final do Evangelho de João. Nós usamos aí o capítulo 19, capítulo 20, e nós estamos usando hoje o capítulo 21. Semana passada, no final da nossa mensagem, se você estava atento, você vai perceber que no final do capítulo 20, existe lá praticamente um preâmbulo, né? Um anúncio final do livro. E depois entra o capítulo 21, como se fosse uma nova história, uma história acrescida, né? Isso aqui existe uma discussão teológica, a qual não vale a pena a gente perder tempo. O que você precisa saber para o seu coração é que aprove a Deus, através do Espírito Santo, darmos mais essa história para edificar o nosso coração. Isso é o mais importante que você precisa ter os olhos fixos. E, como você percebeu, é mais uma das histórias de Pedro, né? Pedro, ele é um dos discípulos que mais aparece nas Sagradas Escrituras. Se você é um leitor dos Evangelhos, você vai perceber isso. Pedro, geralmente, ele tem uma posição de líder. Quando Pedro fala, Pedro está, de certa forma, representando todos os outros discípulos. Quando Pedro faz a confissão de quem é Jesus, né? Quando Jesus pergunta o que as pessoas dizem, quem as pessoas dizem que eu sou, e daí existe aquela confusão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Os estudiosos dizem, não, aquilo não é só uma confissão de Pedro, aquilo é uma confissão de todos os discípulos, e Pedro simplesmente é o porta-voz. É o porta-voz. Então, perceba, Pedro está sempre no foco de alguns eventos. Por exemplo, também, quando Jesus chega de madrugada andando sobre as águas, coisa tranquila, os discípulos ficam ali preocupados, pensando que é um fantasma, e Jesus diz, não tema, sou eu. E daí quem levanta a voz e diz, se é o Senhor, deixa eu ir até você? Pedro está lá novamente, né? Mais uma vez, dentro da situação, aí dizendo, não, pode deixar comigo. E Pedro anda, né, sobre as águas, certo que ele naufraga no meio do caminho, mas ele andou, fez algo assim excepcional, coisa que muitas vezes nós não fazemos, né? Pedro também tem um dos eventos mais icônicos das Sagradas Escrituras, que é o momento que Jesus cura a sogra de Pedro. Também Pedro está aí, ó. Pedro tem a sogra curada por Jesus. Alguns estudiosos dizem é por isso que Pedro vai negar Jesus mais tarde, mas não é, né, um fato bíblico, é muito mais uma fofoca do que algo realmente da teologia ou da exegese bíblica, né? A piada não foi boa, gente. Eu pensei que eu ia fazer uma piada boa aqui, mas não ajudou, e eu prometo da próxima vez melhorar. Mas veja só, nós estamos falando de um dos discípulos, ou um dos personagens do Novo Testamento mais importante, né? Pedro está aqui, mais uma vez, em voga. E eu gostaria de tirar algumas lições disso. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar de uma frase que eu li enquanto eu estudava esse texto. A frase de agora não sei se o nome dele, Outlander, né? Outlander, deve ser alguma coisa assim, Júnior, né? Ele é um teólogo, um estudioso das Sagradas Escrituras, muito importante no contexto norte-americano. Ele tem livros ele é especialista em Provérbios, em Isaías, coisa fácil, né? Coisa fácil de se estudar. E ele diz o seguinte, no seu livro, ou melhor, no seu curso sobre Salmos, ele vai dizer o seguinte, olha só, a comunhão com Deus é a experiência central da existência humana. E da onde ele está falando isso? Ele está falando de um livro de adoração, que é o livro de Salmos. Então, para você ter o contexto da onde ele está falando. Ele fala assim, a comunhão com Deus é a experiência central da existência humana, da qual brota tudo que é profundo, enobrecedor e estratégico,
livrando-nos das banalidades estilísticas do mundo moderno, inclusive as do evangelicalismo. Duas coisas que eu gostaria de deixar para vocês dessa afirmação do Ray Outlander. Ele diz o seguinte, olha só, ele vai no final do texto dele dizer que a nossa comunhão com Deus nos leva a passos profundos de intimidade. E esses passos profundos de intimidade com Deus nos livram do quê? Das banalidades estilísticas. O que ele está dizendo aqui? Você não pode ter uma fé estética. Você não pode ter uma fé estética. A sua fé não pode ser uma fé de cosméticos, sabe? De enganação. É isso que ele está dizendo. E muitos dos nossos discípulos do século 21 têm uma fé estética. E o que é uma fé estética? É uma fé de aparência. Você aparenta ser alguém que crê. Você aparenta ser um discípulo de Jesus. Você aparenta, e é estético. Então, às vezes você tem umas falas, uns trejeitos evangélicos, né? Você tem até uma certa crença, mas a sua crença é limitada pelos seus gostos. E isso é uma fé estética. Isso é uma fé estética. É quando você não abraça a totalidade do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é uma fé estética. Porque a estética, hoje na pós-modernidade, ela é muito, né? A plástica, a coisa plástica, a estética, ela é muito em voga, né? É muito em voga, principalmente nos meios evangelicais. Eu não tenho nada contra isso, deixa eu dizer aqui, não tenho absolutamente nada contra, mas uma coisa estética hoje nos meios evangelicais é pintar a igreja toda de preto. Então, se você pintar a igreja toda de preto, botar umas luzes, um louvorzão, um carabão cantando que nem o Gui aqui, um carabão que nem o Gui cantando, você provavelmente vai encher a sua igreja. Mas perceba, isso é estético. Isso é estético. Porque a profundidade com a palavra de Deus está no estudo da palavra e não na estética. Então você tem 1 hora de louvorzão, 40, 50 minutos de música, com um carabão, que nem o Gui está tocando aqui, e daí você tem aí, né, mais alguns minutos de palavra que é estético, que não é profundo. Então isso é uma fé estética. Agora veja só, ele fala inclusive daquilo que é do evangelicalismo. O evangelicalismo é esse movimento estético, frenético que nós temos. Por exemplo, o mercado gospel sempre tem músicas novas tocando. E olha, não estou fazendo uma crítica ao nosso pessoal que está tocando músicas novas aqui. Não estou fazendo, acho que está fantástico. Músicas cristocêntricas, centradas em Jesus, não é. Mas perceba uma coisa. Nós temos hoje uma dificuldade com a repetição de músicas. O que eu quero dizer com isso? Se você repetir 3 domingos seguidos a música na igreja, na 4ª vez a pessoa já vai dizer, tá chato essa igreja, repetiu demais. E nós esquecemos, e aqui está o X, nós esquecemos que o ser humano aprende por repetição. Por que na nossa comunidade, agora eu vou dar um ponto positivo para a nossa comunidade aqui, que tenta fugir disso. Nós também somos, às vezes, capturados por isso. Né? Nada é perfeito, gente. Nós também temos, né, as nossas falhas. Nós tentamos corrigir. Mas por que na nossa comunidade você vê os momentos marcados da liturgia? Por exemplo, todo domingo, nós temos um tempo aqui chamado tempo de contrição. Porque nós temos uma preocupação com as pessoas, que as pessoas precisam entender que elas são caídas, que elas são pecadoras e que elas precisam confessar os seus pecados a um Deus gracioso. Agora, se você vai em algumas comunidades evangélicas que caíram nessa estética do coach, você não tem mais
tempo de contrição. Você não tem mais tempo de contrição. Porque, afinal, falar de pecado está fora de moda. Isso não dá ibope. Falar que as pessoas são pecadoras e que nada do que elas façam, perceba, nada do que você faça vai mudar que você é um pecador, isso não cabe no discurso de alguns lugares. Então, nós aqui, de maneira muito humilde, tentamos, fugir dessa fé estética. E aí nós temos alguns passos. E eu achei que o Ray aqui, vou chamar o teólogo aqui pelo primeiro nome, porque eu quase me tornei íntimo dele. O Ray, ele tem algo aqui importante. Ele dá pelo menos 4 passos para a gente fugir disso e a gente mergulhar em uma profundidade maior com a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E eu queria fazer as conexões da fala do Ray com o texto que a gente acabou de ler. Ok? Então veja só o primeiro princípio que eu gostaria de passar para vocês. Primeiro, seja profundo. Seja profundo. Olha o que o texto diz no João 21, não é 20 aí, João 21, versículo 15. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? E se você é um leitor atento, você vai perceber que mais do que a estes não se repete nas outras 2 perguntas. A pergunta, então, passa a ser: por que Jesus não repete? Porque isso aqui é um ensino judaico, é um ensino hebraico, que muitas vezes não está na nossa mente. Jesus não precisa repetir mais do que a estes. Mais do que a estes já está implícito nas perguntas seguintes. Então, quando Jesus chega para Pedro, e fala: Pedrão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você me ama? E ele está perto dos discípulos. Se você pega o texto de João 21, você vai perceber que eles não estão distantes. Eles estão próximos. Provavelmente, alguns estudiosos vão dizer o seguinte, que os outros discípulos estão ouvindo a conversa. Estão ouvindo a conversa. E por que eles estão ouvindo a conversa? Porque a falta de Pedro, que é negar Cristo 3 vezes, é uma falta pública. E Pedro, como líder da comunidade de discípulos, no capítulo 21, ele começa o texto dizendo: vamos pescar. Alguns dos estudiosos vão afirmar o seguinte, que a iniciativa de Pedro de ir pescar naquele domingo, ou naquele final de semana, ou naquele dia da semana, pós-ressurreição de Cristo Jesus, é uma iniciativa dizendo: o sonho acabou. O sonho acabou, Jesus ressuscitou, não aconteceu nada do que a gente esperava, então é melhor a gente voltar ao quê? A gente voltar às nossas vidas antigas de pescadores. Então a gente volta às nossas vidas antigas de pescadores e a gente não precisa mais falar sobre isso. Esse é o contexto anterior. Para você entender, Jesus está dizendo para ele: você me ama mais do que a estes? Você acha que você me ama mais do que a estes? E veja, Pedro é inquirido por Jesus 3 vezes sobre isso. Daí, no versículo 17, o texto diz: Pedro entristeceu-se por ele ter dito, pela 3ª vez. Pedro ficou triste. E a ideia aqui principal é a seguinte: o arrependimento começa com um profundo sentimento da realidade de quem nós somos. Pedro, ele tinha uma visão errada de quem ele era. Ele tinha uma visão distorcida de quem ele era. E quando Jesus começa a se aproximar e a desmascarar quem Pedro de fato é,
isso vai provocar em Pedro uma verdadeira tristeza. O texto, no original aqui, diz que o coração de Pedro foi rasgado, foi lidado. Ou seja, essa profunda tristeza veio de fora para dentro. A ideia do texto grego aqui no original é que a dor de Pedro veio de fora para dentro. Não foi um negócio assim que ele, perceba, não foi um negócio que brotou do coração dele. Brotou do coração dele. Não brotou do coração dele. A dor que Pedro está sentindo, essa tristeza que Pedro está sentindo, foi dada de fora para dentro. E veja, não é assim que o Espírito Santo trabalha nos nossos corações? Nós acabamos de falar aqui, e a Bíblia vai afirmar isso categoricamente. Nós nascemos e a nossa natureza é pecaminosa. O nosso coração é inclinado para o mal. Se não for uma ação externa, se não fosse uma ação externa de Deus a nosso favor, nós não conheceríamos aquilo que nós chamamos de redenção. Nós não conheceríamos a regeneração. A regeneração é uma ação externa, é uma ação do Espírito Santo de Deus no meu coração. Então veja, quando você começa a sentir essa profunda tristeza, porque Jesus está desmascarando quem você é, isso é uma ação externa, é uma ação do Espírito Santo de Deus em você. E era o que estava acontecendo com Pedro neste momento. Então a gente olha no versículo 17, Pedro vai dizer, Pedro lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. E veja, Pedro vai dizer para Jesus, tu sabes todas as coisas. Não adianta, o que Pedro está dizendo aqui em outras palavras? Não adianta eu me esconder do Senhor. Não adianta eu mostrar uma coisa que de fato eu não sou, porque afinal de contas, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece o meu coração. Nada fica oculto àquilo que o Senhor está fazendo. Então, veja só, existe uma conexão. A conexão é, Jesus pergunta, você me ama mais do que estes? Pedro vai dizer, o Senhor sabe todas as coisas. Pedro está dizendo em outras palavras, o Senhor sabe que eu te neguei 3 vezes. O Senhor não estava presente, o Senhor estava do outro lado do portão, mas o Senhor sabe que eu te neguei. O Senhor sabe todas as coisas. Veja que Pedro lhe sinaliza uma falsa virtude. Quer perceber isso? João capítulo 13, versos 36 até o verso 38 diz o seguinte. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Presta atenção no grifado. Darei a minha vida por ti. Pergunta, qual é a imagem que Pedro tem dele? Qual que é a imagem que Pedro tem dele? Senhor, como que eu não posso te seguir? O Senhor, Jesus está falando da sua morte. João capítulo 13, Jesus está falando da sua morte aos seus discípulos. E Pedro entendeu mais ou menos o que Jesus está dizendo. E daí Pedro falou assim, não, calma aí, Senhor. Como que eu não posso te seguir? Estamos juntos. Nós vamos até o final da história. Eu fechei com o Senhor até o final, até a eternidade. Não existe uma outra forma. Eu estou junto com o Senhor. Darei a minha vida em favor de ti. Darei a minha vida por ti. Pergunta, é o que acontece? Por que Pedro está dizendo no capítulo 21 de João,
Tu sabes todas as coisas. Porque o coração de Pedro está nu diante do Senhor que conhece todas as coisas. E aqui, então, meus irmãos, está talvez um dos grandes ensinamentos desse texto. Se você deseja ter uma vida profunda de intimidade com o Senhor, não crie máscaras. Porque assim, você pode me enganar. Eu tenho uma percepção de você. Sabe? Todos nós aqui temos percepções. E percepções são falhas. São falhas. Você pode me olhar, né? E falar assim, nossa, olha só. Outro dia alguém chegou para mim e falou assim, cheguei aqui no escritório, a pessoa chegou e falou assim, pastor, queria ter sido filha do senhor. Eu falei, caramba. Eu perguntei, por quê? Não, porque do jeito que você educa os seus filhos serão verdadeiros, né, lords, né? Começou a elogiar. Eu falei assim, meu Deus do céu. Olha a imagem que eu passo para as pessoas. Eu falei, estou bem no marketing, vou continuar nesse caminho, porque estou enganando direitinho. Tirando a brincadeira, nós temos percepções. O que eu queria mostrar para vocês é uma percepção que a pessoa tem. Em alguns pontos, até pode ser a verdade, porque assim, realmente eu sou muito, como que eu posso dizer? Firme, melhor dizendo. Obrigado, firme. Eu sou muito firme com os meus filhos. Eu quero que eles cresçam diante do Evangelho de Cristo Jesus. Então eu sou firme com eles. Mas isso não significa que eu sou perfeito. Isso está longe de acontecer. Mas a percepção é essa. Sabe qual é o problema? Quando eu e você achamos que a percepção é verdadeira. E Pedro achou em determinado momento que a percepção que os outros tinham dele era verdadeira. Tanto que ele vai dizer, Senhor, eu vou entregar a minha vida por ti. A pergunta é, quem entrega a vida por quem aqui? Pedro se colocou no lugar de Jesus. Pedro está falando assim, olha, não é o Senhor que vai me salvar, mas olha só, é eu que eu vou salvar o Senhor. O Senhor, Pedro se tornou um Messias aqui. É esse o problema, gente. Quando nós abraçamos as percepções erradas como verdades absolutas, nós estamos salvando a nós mesmos. E a profundidade da fé tem a ver com você conhecer quem realmente você é. Quem realmente está no seu coração. Então você pode até ter uma máscara aqui, uma percepção, mas eu diante de Deus tenho que saber que eu sou um pecador, que eu preciso da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Que sem a graça, sem a misericórdia e sem o amor de Deus, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Perceberam? Então, se você quer ter uma vida profunda, confesse quem você é. E Pedro aprendeu isso, talvez do pior jeito possível. E o Evangelho aqui está dizendo para você, não chegue aonde Pedro chegou. Pare antes. Confesse quem você é. Pare de viver com as suas percepções erradas. A segunda coisa que o Evangelho nos ensina aqui no capítulo 21 é, seja nobre. Seja nobre. Olha só o que diz o texto. Cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas
e cuide das minhas ovelhas. Aqui é verdade, biblicamente, talvez você tenha ouvido isso várias vezes em alguns estudos e pregações. Todas as palavras aqui para ovelhas e cordeiros são palavras diferentes, mostrando idades diferentes do mesmo animal, ok? Então, assim, são idades diferentes, mas eu não vou, então eu estou fazendo um corte exegético aqui, eu não vou me ater a isso, não vou. Por quê? Porque para mim o importante está aqui, em cuidar. Para mim o importante não está nas ovelhas. A ideia importante, na minha perspectiva teológica, está no verbo. Aquilo que Jesus está mandando ou está pedindo para Pedro fazer. Então Pedro, ele se encontra com a verdade de quem ele é. E veja só que interessante. Pedro se encontra com a verdade de quem ele é, e Jesus não nega o chamado de Pedro. Jesus não descarta Pedro por ele ser um pecador, por ele ser alguém que precisa ser regenerado pela ação do Espírito Santo. Então Pedro não é descartado. Pelo contrário, a cada pergunta de Jesus e a cada resposta de Pedro, Jesus ele dá um novo chamado a Pedro, dizendo: cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E a palavra cuidar aqui é basco. Ela retrata o dever cristão de promover por todos os meios o bem-estar espiritual daqueles que estão debaixo da sua influência. A ideia principal aqui, desse cuidado, é você promover meios para cuidar de outros. E a ideia de pastoreio aqui, a principal é a ideia do poimaíno, que é da onde vem a ideia de poimênica, ou de liderança dentro do meio cristão. E essa ideia de liderança, né, tem a ver com isso, retrata o ato de servir as pessoas. Então perceba o que Pedro está recebendo de Jesus aqui. Jesus está dizendo: Pedro, a coisa mais importante que você precisa fazer agora não é pensar em você mesmo. Não é pensar na sua imagem. Não é pensar naquilo que você perdeu. Mas é você pensar nos outros. Então deixa eu te dizer uma coisa. A fé cristã não é sobre você. A fé cristã, primeiro, é sobre Jesus. Então nós cantamos isso aqui. A fé cristã é sobre Jesus. E a fé cristã não é sobre você, é sobre os outros. Eu sei, você gostaria de que eu chegasse aqui e dissesse, né, como dizem alguns teólogos legais do nosso mundo contemporâneo: você é o centro de Jesus. Você é o centro de Jesus. Mas isso é uma besteira. Parece bonito. E deixa eu te dizer, até resvala na Bíblia. Mas não tem nada de verdade. É uma verdadeira mentira. A fé cristã, meu querido, não é sobre você. A fé cristã é sobre os outros, é sobre Cristo Jesus. Em primeiro, é sobre Cristo Jesus e a soberania de Cristo Jesus na história. E em segundo lugar, é sobre os outros. Então, o que Jesus faz? Jesus, ele retira o coração de Pedro do foco dele, a minha imagem, quem eu sou, a minha fama, eu como líder, e põe sobre os outros. Pedro, você quer efetivamente crescer? Cuide de outros. Porque isso é maduro. Por que na nossa sociedade contemporânea, pós-moderna, nós temos um monte de adultescente? Já viu adultescente? Eu já vi um monte. Né? Pessoas que têm aí já uma certa idade se vestindo como se fosse sei lá, eu não vou estereotipar aqui agora, mas
Perceba, você vê um monte dessa realidade. E por quê? Porque são altamente egoístas. Pensam em si mesmos. Então existem duas ferramentas que Deus nos deu para pensarmos nos outros. Primeira ferramenta que Deus nos deu para pensarmos nos outros, o casamento. Quando você casa, você amadurece. Você vai pensar no outro. Porque até eu casar, eu pensava somente naquilo que eu queria comer. Mas a partir do momento que eu casei, eu penso naquilo que... Então, por exemplo, quando eu ia pedir pizza num domingo à noite pós-culto, antes de casado, o que eu pensava? Naquilo que eu gosto. Então, eu gosto de pizza de calabresa. X. A minha esposa, que está me vendo pela internet, detesta pizza de calabresa. Então, depois que eu casei, pergunta, eu voltei a comer pizza de calabresa? Não. Porque não é mais sobre mim. É sobre nós. E eu preciso amadurecer. E amadurecer significa o quê? Dizer não para você mesmo. Depois que você casa, você tem o quê? Filhos. Se você caminha, né? Naturalmente. Você casa, daí você tem filhos. E daí você para de pensar de novo em nós, mas é um nós mais amplo daí, né? Não é mais nós dois, é nós mais amplo, né? E daí você vai perceber o seguinte, que daí existem outros sabores na pizza. E o pior de tudo é aquele dia, né, que você está apertado, então você pede uma pizza. E o seu filho mais velho, né, fala assim, e se fala assim, você fica orando para sobrar mais um pedaço, né? Você fala assim, Senhor, sobra um pedacinho aqui e tal, não sei o quê, né? E daí você faz aquela pergunta no final sabe, todo mundo já comeu um pedaço e tal, aquela coisa toda, está quase no segundo pedaço, né? E daí, eu não estou contando a Bia, porque a Bia não come pizza ainda. Em casa, graças a Deus, a Bia vai demorar um tempo para comer pizza. Daí chega e fala assim, viu, todo mundo comeu, todo mundo satisfeito, alguém quer o último pedaço? Daí o Arthur levanta e fala assim, papai, eu quero. Daí você pensa, miserável. Não era para pedir o último pedaço. Não tinha que ter falado. Se eu tivesse ficado quieto, talvez ia sobrar o último pedaço para mim aqui. Daí ele fala, papai, eu quero, o que você faz? Você dá o último pedaço para o seu filho. E você se realiza. Você se realiza, porque o seu filho está feliz ali. Comendo o último pedaço que era seu, mas você está feliz. É uma felicidade invertida. Sério, é uma felicidade invertida. É uma felicidade que você perdeu, mas na verdade você ganhou. Mas perceba, isso é o que é o que Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, se você deseja crescer, você precisa cuidar dos outros. Você precisa servir os outros. Você tem que tirar o foco de você mesmo. E é assim, gente, que a gente revela Cristo Jesus para as pessoas. É dessa forma. Olha só o que Mike Gorin vai dizer sobre essa forma de ser igreja. A comunidade, assim formada pelas Escrituras, era um sinal atraente do reino. Os ritos e práticas da igreja primitiva propunham-se reformar os pagãos que se juntavam à igreja em cristãos, em um povo diferente, que individualmente e de forma coletiva se parecia com Jesus. Veja só, individualmente e de forma coletiva nós devemos nos parecer com Jesus. E daí o texto continua, do Mike. Como tais, essas pessoas reformadas seriam atraentes. E de fato eram. Certo cristão do segundo ou terceiro século observou: a beleza da vida faz com que as pessoas de fora se juntem a nós. Não falamos sobre grandes coisas, nós as vivemos. Aonde estava o poder do testemunho da comunidade de discípulos do primeiro século?
Não estava sobre o discurso. Não era estético. Lembra que eu falei para vocês da fé estética? Não era estético. Era essencial, era profundo. Tem a ver com quem eles são. Eles representavam Cristo não somente sozinhos. Eles representavam Cristo quando eles estavam unidos, juntos. E como isso acontecia? Acontecia no cuidado de um para com o outro. Essa é uma verdade. Agora vejam, eu gostaria de sugerir para vocês mais um ponto. Seja estratégico. Seja estratégico. Olha o que o texto vai dizer. Digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Perceba, com o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então, a ideia principal é aqui a seguinte: o nosso objetivo como discípulos é glorificar a Deus tanto em nossa vida como em nossa morte. É o que o texto está dizendo. Pedro, você vai glorificar a Deus. Mas você não vai glorificar a Deus somente na sua vida. Você vai glorificar a Deus em sua morte. Você vai glorificar a Deus na sua morte. Eu sei, isso não é um discurso bacana. A gente não gosta muito desse discurso, porque afinal de contas, né, ninguém está planejando morrer hoje aqui, nem eu. Mas a gente precisa entender essa verdade. Que nós glorificamos a Deus até mesmo nas nossas dores, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Deus é glorificado também na nossa morte. Também na nossa morte. Perceba uma coisa. A grande dificuldade da cultura pós-moderna com a morte é a seguinte: nós temos tempo de sobra. E nós achamos que temos tempo de sobra. Então nós deixamos coisas importantes para amanhã, para depois. Mas talvez não tenha amanhã. Olha só, olha uma das coisas mais soberbas da nossa cultura, que é o controle sobre o nosso tempo e sobre a nossa própria vida. É um dos aspectos mais soberbos da cultura sobre as nossas vidas. Nós somos influenciados pela cultura a pensar que, porque eu tenho 40, já acho meio velho 40, estou com 41, né? Mas quando a gente pensa que tem 30, 20, eu tenho todo o tempo do mundo, a gente não pensa, a gente não está com os nossos olhos voltados para assim, o nosso tempo, a nossa vida é frágil, e pela nossa vida ser frágil, o tempo não é tão grande assim, a gente não tem tanto lastro. Nós não temos, mas a gente continua achando. Agora veja, Rubem Alves vai dizer o seguinte, em um dos seus textos, ele vai dizer o seguinte: com os meus anos eu descobri que terei menos tempo para viver do que já tive até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicentemente, mas, percebendo que faltam poucas, rói agora até o caroço. Quanto mais tempo de vida nós temos, ou quanto mais, como o Rubem Alves diz, né? Quanto mais passado do que futuro nós temos, mais valor nós damos ao tempo. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Durante um tempo, eu fui capelão no hospital samaritano, que é como se fosse o hospital evangélico aqui de Sorocaba, em Campinas. E quando você é capelão de um hospital, você lida com 2 sentimentos diários. Com a alegria, porque era um hospital maternidade, com a alegria de pessoas que estão recebendo seus filhos, com a alegria de pessoas que estão recebendo a sua cura, mas nós convivemos também com a sombra da morte todos os dias. Com a sombra da morte todos os dias. Todos os dias. Então você entra
e você vê um garoto de 20 anos com leucemia. Um dos lugares que eu tinha pavor de ir, UTI infantil. Quando eu tinha que visitar os pais numa UTI infantil. E quando eu chegava para pegar o prontuário, para conversar com a médica de plantão, ela dizia quais eram os casos terminais. Então daí você não tem palavras. E você percebe que todo tempo é importante para aqueles pais. Porque o tempo é curto. A estética pós-moderna da juventude eterna não existe dentro de hospital. A estética de um evangeliquez vitorioso dentro de uma UTI de hospital, ela não existe. Ela não existe. O que existe é o lamento, é o choro, é a dependência de um Deus que mesmo em meio à dor, traz consolo. Isso existe lá. Mas essa estética vitoriosa que nós vemos por aí, não existe lá. E daí o texto de Pedro está dizendo o seguinte, de João a Pedro está dizendo o seguinte, viu? Você tem pouco tempo. A sua vida é frágil. Você precisa repensar as suas prioridades. Você precisa repensar as suas prioridades. Você precisa saber que você não tem a eterna juventude. E que amanhã, talvez, você não esteja aqui. E aquele abraço, e aquele pedido de perdão, ou aquela coisa importante que você deixou para outro dia, talvez você não tenha tempo para fazer. Perceberam? Quando eu entendo essa realidade, eu posso me apegar ao último ponto, que é livre-se das banalidades. E o texto de João vai dizer o seguinte, então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Veja só o que Jesus fala 2 vezes para Pedro aqui. Pedro, siga-me. Siga-me. Pedro, siga-me. Siga-me. Qual que é a ideia aqui? Diante do que realmente importa, abandone o orgulho, as expectativas externas e o medo do fracasso. Apenas siga. Veja só. Pedro ele foi restaurado do maior fracasso da vida dele. Capítulo 13 de João. Pedro diz para Jesus, vou dar a minha vida por ti. Vou dar a minha vida por ti. Alguns capítulos depois, Jesus está sendo julgado em uma sala. Pedro está em outra, no pátio, do pátio, né, da casa do sacerdote. As pessoas inquirem Pedro sobre quem ele é. E durante 3 vezes ele nega. Ele nega quem ele é, ele nega Jesus, ele nega toda a sua história. Tudo aquilo que ele viveu durante 3 anos com Jesus, Pedro nega. O maior fracasso de alguém. Daí Jesus ele volta e ele restaura Pedro. E fala para Pedro, beleza, então agora você vem, Pedro, e segue-me. Qual que é o primeiro ato que Pedro faz? Ele olha para o lado. Ele olha para o lado, ele vê quem? João, porque o texto é de João. E ele fala assim, viu, mas o senhor falou aqui até mesmo da minha morte.
Deixa eu te perguntar, o que vai acontecer com ele então? Se comigo vai acontecer isso, e com ele? Fala para mim o que vai acontecer com ele, porque afinal de contas, o Senhor falou aqui da forma que eu vou morrer. E parece não ser muito boa. Não vai ser muito boa. E se você olha, né, os anais da história, Pedro foi martirizado como Jesus, crucificado de cabeça para baixo. Né? Então, não foi algo bom. Mas veja só, ele pergunta. Por que Pedro pergunta? Porque a pergunta que a gente deve fazer, a pergunta de Pedro é, afinal de contas, por que ele está perguntando, ele está preocupado com João? Porque Pedro tem orgulho. Porque Pedro tem expectativas externas. E porque Pedro tem medo do fracasso de novo. Isso faz parte da nossa natureza. Então deixa eu te falar uma coisa. Você será amado, restaurado por Jesus, e você vai cair de novo. Mas a beleza do Evangelho é que o convite de Jesus continua sendo o mesmo. Perceba, Pedro, siga-me. No final de tudo, Pedro, siga-me. Porque não importa o seu orgulho, não importa as expectativas, e deixa eu te falar uma coisa. Nessa sociedade da autoajuda do nosso tempo, não importa o seu fracasso. Não importa. O importante é que você siga a Jesus. Isso é o que importa. Então, deixe ou livre-se das banalidades e continue a seguir a Jesus. Porque não importa. Nós estamos diante da mesa do Senhor, meus irmãos. E o convite é claro a nós. É o convite da gente continuar seguindo o Mestre. Por isso que essa mesa está aqui. Porque essa mesa, ela acolhe todos. Ela não exclui, ela acolhe. E ela acolhe, muitas vezes, aquele que fracassou. E eu gostaria de convidar você a neste momento, a se despedir diante do Senhor. Talvez o seu coração está preso pelo orgulho. Talvez o seu coração esteja cativo das expectativas externas de outras pessoas. Outras pessoas têm expectativas a respeito de você. E isso se tornou uma prisão para você. Uma prisão. Porque você não consegue suprir, você não consegue corresponder isso. E você precisa se libertar disso, você precisa se livrar disso, porque Jesus não tem expectativa. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não tem expectativa nenhuma a respeito de você, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe de fato quem você é. Então você precisa se despir. E talvez a maior pergunta de Jesus para você nessa noite é: fulano, beltrano, ciclano, você me ama mais do que a estes? Você fala, você vive uma fé estética. Você vive uma fé estética. Você me ama mais do que a estes? E te cabe hoje a confessar isso. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade ímpar de juntos adorarmos o Teu nome e bendizermos o Teu nome. E ao mesmo tempo, Pai, participarmos da ceia, desse sacramento
que é uma graça ou um símbolo de uma graça invisível, que trabalha, que transforma os nossos corações, ó Deus. Pela fé em Cristo Jesus, participamos do corpo e do sangue de Cristo. E ao participarmos do corpo e do sangue de Cristo, pelo sacrifício e pela ressurreição de Jesus, nós nos tornamos filhos desse Deus de amor, desse Deus que recupera, transforma, trabalha a vida de cada discípulo. Traz a Deus a renovação dos nossos corações. Traz o teu avivamento, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção deste momento? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam agora sobre vocês e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, uma excelente noite e uma semana abençoada, no poder e na graça de Cristo Jesus.